Então, nós podemos ver que essa é a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Mas qual que é o ano e aonde é que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta entre 55 e 56 anos depois da morte de Cristo. Depois de Cristo, né, na verdade. Depois da morte de Cristo foi 25 anos, né? Porque Cristo ele ficou na Terra durante 33 anos, então foi 22 anos. 22, 23 anos depois da morte de Cristo. Então a gente vai ver a cronologia da morte de Cristo. 33 anos que Cristo morreu. Paulo foi alcançado pelo Senhor com 36 anos, ou com 3 anos depois da morte de Cristo. Né? Ele apresenta ao Senhor. E depois de 3 anos, Paulo ele começa a ensinar. Né? A conversão de Paulo foi ali entre 33 anos depois de Cristo. 33, 34 anos depois de Cristo. Então nós podemos ver que Paulo ele escreve essa carta aqui há 55 anos depois de Cristo. Né? Depois da morte, da ressurreição de Cristo, foi 22 anos. Mas no calendário a qual nós estamos aí, no ano a qual nós estamos em 2021. 2021 anos depois de Cristo. Então, 55 anos depois de Cristo é onde Paulo escreve essa carta, né? Paulo escreve a carta dolorosa e depois essa carta, essa epístola. Né? Essa terceira carta que eu falei para vocês, que ficou perdida, ela é chamada de carta dolorosa, né? Porque ali Paulo ele dá muitas instruções duramente ao povo de Corinto. E por quê? Gente, a gente tem que entender o texto, a gente tem que entender a época, né? O contexto do que Paulo está querendo dizer. Paulo escreve essa carta porque ele tinha ido para Corinto, né? E lá em Corinto ele tinha falado com os gentios, né? Com aqueles que estavam ali, a igreja, e a igreja tinha rejeitado Paulo. A igreja rejeitou o ministério apostólico de Paulo. E aí que Paulo ele pega e vai embora. Ele vai para Jerusalém, né? E aí ele escreve essa carta, essa última carta que foi escrita aos Coríntios, exatamente para dizer algumas coisas que ele queria, né? E para complementar aqui a obra também que estava sendo feita ali por Tito, né? Paulo envia Tito e Timóteo também já estava ali em Corinto. Né? Então, assim, a gente pode perceber, a gente pode ver que Paulo ele não desiste daquele povo. Né? Paulo não desistiu de maneira nenhuma daquele povo. E existe aqui umas considerações que a gente tem que considerar em relação ao que Paulo está tentando escrever. Tentando não, ele conseguiu escrever. Né? E alguns assuntos principais que a gente vai abordar durante as lives que virão. Né? Então a gente precisa ter essa base. Aqui eu vou citar 6 tipos de assuntos que são principais que Paulo ele vai abordar durante essa segunda carta. Né? A primeira é a cruz de Cristo, né? Encarnada no sofrimento do seu apóstolo. A segunda é o cumprimento da escritura de Jeremias e de Ezequiel. A terceira é a perseverança em meio à adversidade e o comportamento semelhante a Cristo. O quarto assunto, a presença e o poder do Espírito transforma os crentes na imagem de Deus, né, vista em Cristo. O quinto assunto principal, o arrependimento, que é manifestado em santidade. E o sexto, que é Cristo, o Salvador, e também o juiz universal, que um dia ele virá para julgar, né, todas as pessoas de acordo com as suas obras. Então esses são 6 assuntos principais dessa segunda epístola, né, segunda carta a qual Paulo escreve aos Coríntios. A primeira, a cruz de Cristo. O segundo assunto, o cumprimento das escrituras, Jeremias, Ezequiel, né? E o Paulo é um servo da nova aliança, e a gente vai ver isso amanhã a respeito da nova aliança. É interessante, é muito interessante esse assunto. O terceiro assunto é a perseverança em meio à adversidade. Né? O quarto assunto principal é a presença e o poder do Espírito que transforma o crente na imagem de Deus, né? À vista de Cristo, né? A imagem de Deus em Cristo, a semelhança de nós parecermos com Cristo. E o quinto é arrependimento que se manifesta em santidade.
E o sexto é Cristo, o Salvador e também o juiz universal. Né? Então, esses assuntos é que Paulo ele vai estar abordando, né? Ele vai estar abordando em 2 Coríntios, tá bom? Paulo escreveu 2 Coríntios quando estava na Macedônia ainda, né? Por volta de 55 e 56 anos, mais ou menos, um ano após ele escrever 1 a Coríntios, a qual nós passamos agora. Então, passa-se agora um ano. Então, a gente não pode ler a Bíblia como se fosse uma continuidade de dias, né? A gente está lendo dia após dia, mas o que aconteceu não foi uma continuidade de dias, mas foi uma continuidade de anos, né? Igual a gente pode ver depois de Malaquias, Zacarias, depois de Zacarias, no Antigo Testamento, né? Aí já vem o Novo Testamento, que é Mateus. Mas aí existiu um período de 400 anos, e é considerado até mesmo de 400 anos de silêncio de Deus, a qual ele não revela, a qual ele não fala, a qual ele não dá direção, a qual Deus não fala nada, né? E a terra fica em silêncio por 400 anos, né? Depois de Zacarias, aí vem o Novo Testamento, trazido por Mateus, né? De forma cronológica. Trazido por Mateus aí depois de 400 anos. Então, agora passa-se um ano. Então, eu quero que você coloque aí na sua mente, faz aí uma bobinação, arrasta aí um ano para frente, porque passando um ano acontece muita coisa. Né? A gente vê aí, passou um ano inteiro a gente na pandemia e quanta coisa aconteceu. Né? A gente ficando em casa, enclausurado, e agora ter que voltar de novo para casa, e agora foi liberado. E tá vindo aí a terceira onda, né? Então, assim, quando um ano acontece muita coisa, né? A gente vê aí, percebe que muita gente morreu, muita gente nasceu em um ano mesmo, né? Josué nasceu em menos de um ano. Então, assim, em um ano muita coisa acontece. E é isso que você precisa colocar na sua cabeça, né? Porque não é uma continuidade de uma história aqui de 1 Coríntios. Já tem uma maturidade dos coríntios, né? Paulo já foi visitar eles, Paulo retornou, e Paulo está na Macedônia agora, né? E Paulo agora ele começa o seu discurso. Dito isso, né, na verdade, Paulo ele começa agora primeiro com a saudação. Ele dá sempre Paulo, ele vai falar sobre, ele vai dar uma saudação à igreja, dizendo como que ele é, né? O que aconteceu na vida dele. Junto com ele também vai dizer nome de pessoas que está junto com ele. Então é isso que a gente vai entrar agora. 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Coríntio, e a todos os santos em toda a Acaia. Acaia é uma província, né? Em Coríntios é o estado, né? É o distrito ali, e Acaia é uma cidade perto de Corinto. Né? Então, Paulo está dizendo novamente quem ele é. Paulo, homem, né, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo ele sempre está defendendo o seu ministério. E perceba algo aqui que a gente até falou na primeira live de 1 Coríntios. O seu ministério, aquilo que você ele nunca vem antes da sua personalidade, daquilo que você de fato é. Né? E a gente pode perceber que Paulo ele sempre escreve assim, ó, Paulo, vírgula, apóstolo de Cristo. Você não vai ver apóstolo Paulo, vírgula, de Cristo. Não, ele está dizendo, eu sou Paulo, homem, vírgula, apóstolo de Cristo pela vontade do próprio Deus, né? E o irmão Timóteo, a qual estava lá. Timóteo já estava lá como um pastor naquela igreja, né? Que está em Coríntio. E a todos os santos em toda a Acaia, né? Paulo está direcionando aqui a sua carta. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sempre Paulo recebe e sempre ele faz as suas considerações, as suas saudações, sempre louvando a Deus, sempre dando graças, né? Sempre numa comunhão com todos os santos. E agora ele começa a dar ações de graça, e ele diz, versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação,
para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer tipo de tribulação. E aqui vem um código já que você tem que anotar aí. Você tem que anotar com a caneta aqui especial da Daiane. Você tem que anotar porque olha só o que Paulo fala. É Ele quem nos consola em nossas tribulações, para que pela consolação que nós recebemos de Deus, nós possamos também consolar a qualquer outro que estiver em qualquer tipo de tribulação. Então, sabe o que eu percebo aqui? Que aquilo que nós passamos, a tribulação que nós passamos, a adversidade que nós passamos, nós teremos um consolo do Espírito Santo para que, em meio àquilo que nós passamos, nós venhamos também a consolar pessoas que irão passar por aquilo que a gente passa. Né? Eu não sei se você já teve essa experiência de consolar pessoas com problemas que você já passou. Eu não sei se você já teve, mas eu já tive muitas experiências com isso. Uma tribulação que eu passei, né, eu consolar outras pessoas com a forma que Deus me consolou. E eu falo até mesmo com a morte do nosso filho Caleb. Né? Então, assim, Deus ele te cura para você curar outras pessoas. Deus ele te consola para você consolar outras pessoas. Deus ele te transforma para você transformar outras pessoas. Deus ele te restaura para você restaurar outras pessoas. Então, eu mesmo já com a morte do Caleb, que estava no ventre ainda, a gente já conhece vários casos de pessoas que perderam seus filhos no ventre. Então, a gente já passou por isso, a gente sabe como é que é a dor. Não é que a gente já está calejado, não, mas é porque quando você passa, é diferente, porque você sente a dor do próximo, né? Você se coloca realmente na dor do próximo, porque você já passou por aquilo. Então aquilo te dói, né? Aquela marca que fica, aquela cicatriz que fica, parece que é mexida. Então, Deus ele consola a gente, Deus ele transforma a gente, Deus restaura a gente, para que a gente seja um agente restaurador, um agente de consolação. É isso que Paulo está falando. Porque assim como transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Então foi pelas pisaduras de Deus, pelas pisaduras de Cristo, é que nós fomos transformados e consolados. Né? Então, se somos atribulados, versículo 6, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. O que Paulo está dizendo? Olha, tudo que nós passamos trouxe um consolo para a gente, trouxe uma transformação para a gente, trouxe uma paciência para a gente, mas também trouxe suprimentos, né? Perdão, gente, suprimentos para que a gente possa continuar o processo, continuar todo o mistério, continuar trazendo o consolo a vocês. Né? Eu tenho certeza que você tem alguma história, uma história aí que você já passou de superação e que outras pessoas também já passaram e que você, com a sua história, com aquilo que você já passou, você conseguiu tocar uma vida, tocar em algumas pessoas, e essas pessoas elas se identificaram com a sua dor e elas pegaram a sua dor, e até mesmo você já também pegou a dor do próximo. Por quê? Porque você já passou por aquilo, né? E quando você passa, quando você sofre na pele, é diferente de alguém que nunca passou, né? Não desmerecendo o consolo de um ou de outro, mas eu estou falando assim na questão pessoal mesmo. Então assim, seja lá o que for que você já passou, seja uma perda, ou seja até mesmo uma vitória, seja um ganho, seja uma dor imensurável, né? Seja o que for, eu quero dizer para você que existe alguém que precisa ouvir a sua história. Existe alguém, eu repito isso aqui,
Porque eu tô sendo tocado pelo Espírito para falar isso para você. Existe alguém que precisa ouvir a sua história. Ouvir a sua história de superação. Ouvir como que você veio. Ou como que você fez. Existe uma música do Thales, muito linda ela, que o nome dela é A Resposta. Eu vou até colocar aqui, A Resposta. Se você tirar um print aí dessa live hoje, eu peço para você colocar essa música como um tema aí. A Resposta, Thales Roberto. Né? Depois você ouve também, se você não conhece, depois você ouve essa música. Né? E essa música ela fala exatamente sobre isso. Né? Que as pessoas elas ficam perguntando, esperando resposta da gente. Né? O mundo nos pede resposta. E a resposta, por muitas vezes, para o mundo é: a gente vive de milagre. Não tem como. A gente sobrevive de milagre. Né? Então, se você que tem uma história, você que tem um livro guardado dentro de você, olha só o que Deus tá me impulsionando a falar aqui. Você que tem canções guardadas, você que tem algo para dizer, um vídeo para postar, um texto para redigir, um livro para sair do papel, volte para o propósito. Volte para aquilo que Deus falou para você fazer. Ah, mas eu não sei se as pessoas vão parar para ouvir. Você não tentou ainda. Você não tentou. Imagina se Paulo não escrevesse essa carta. Imagina se Paulo, ou talvez se ele escrevesse essa carta pensando que outras pessoas não iam ouvir. Imagina, a gente não estaria aqui. Com certeza a gente não estaria aqui falando sobre essa carta. Então, você foi curado. Você já passou por um processo de dor. Hoje você não está mais como uma lagarta, ó, já ia falar besteira, uma lagarta no casulo, gente. Uma lagarta no casulo. Você não está mais. Né? Hoje você é uma borboleta, você já passou pelo processo de dor. Então tá na hora de você tirar do papel aquilo que Deus já falou para você tirar. Né? E eu estou sendo impulsionado aqui pelo Espírito Santo para te alertar daquilo que ele quer, viu? E eu falo isso diante de um espelho aqui para mim, até para mim, né? Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Ah, eu não sei como escrever um livro, não sei como escrever uma música. Gente, tem uma função no WhatsApp, que tem como você criar um grupo. Cria um grupo aí, coloca uma pessoa, depois você tira essa pessoa. E aí você escreve, né? Você escreve no contexto, na descrição do grupo, aquilo que você quer. Eu mesmo tenho um grupo com um livro meu. E eu coloco ali, quando vem pensamentos, né? Eu coloco ali o áudio e eu começo a falar. Né? Porque esse livro ele vai sair da mente, ele vai sair do papel. Né? E um dia, em nome de Jesus, você vai adquirir esse livro. Né? Então, assim, eu estou escrevendo um livro. Você pode escrever um livro. Então, assim, a ideia nunca é ficar somente em nós, porque nunca foi sobre nós. Foi sobre aquilo que ele fez em nós. Então, as pessoas, o mundo, precisa ouvir. Gente, não fica pensando, mas não sei se alguém vai ver, se alguém vai parar para ler. Não fica pensando nisso, em nome de Jesus. Né? Pensa assim, se uma pessoa ler, já foi o suficiente. O propósito foi alcançado. Porque olha só Lucas. Lucas escreveu Atos e Lucas escreveu o livro de Lucas a Teófilo, a uma pessoa. E olha só a gama, né? A quantidade de informações lindas que ele trouxe que edificou a nossa vida. Então não fico pensando, se minha canção vai estourar, se vai acontecer isso, vai acontecer... Gente, não fica pensando nisso. Somente faça aquilo que Deus falou para você fazer. Tá bom? Ó, a Cris falou que gosta muito dessa música. Essa música é linda. Ó, a Ju falou, eita, é hoje. É hoje, Ju. É hoje que sai do papel esse trem. A Jess falou, escuto essa música todo dia. Aí, tá na playlist do Spotify. É isso aí, Jéssica. Né? É isso aí. Essa música é linda demais, gente. Depois vocês vão lá ouvir que essa música é perfeita. Então, Paulo tá dizendo aqui, ó,
que assim nós também nos tornaremos participantes da consolação. Gente, eu vou fazer uma pergunta para você. É melhor você ser consolado ou você consolar? Né? Eu sempre faço essa pergunta. É melhor você ter a bênção ou você ser a bênção? Né? Olha aí essa pergunta aí. Responde aí. É melhor você ter a bênção ou é melhor você ser a bênção? Né? Responde aí enquanto eu continuo aqui. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Né? Ele está falando aqui, ele está se referindo ao sofrimento que ele passou em Éfeso. Né? Mas não se sabe ao certo a localização e a natureza precisa dessa aflição. Paulo ele diz somente sobre uma tribulação na Ásia. Foi algo acima das nossas forças, ao ponto de perdermos a esperança. Olha o que Paulo está falando. O sofrimento de Paulo foi tão severo que parecia uma sentença de morte decretada contra ele por uma autoridade ou juiz. Então, Paulo ele sofreu algo tão que ele mesmo fala assim, foi um sofrimento tão alto que eu pensei que eu não ia suportar, porque veio além das minhas forças. A Bíblia não diz aonde, como que foi esse sofrimento, mas Paulo está dizendo aqui, que sofrimento foi esse. Olha aí, o pessoal está falando aqui, com certeza é melhor ser a bênção. A Ju falou que é melhor ser a bênção. A Jess falou é melhor ser o canal de bênçãos. A Dai falou é melhor ser a bênção. A Cris falou ser a bênção. E a Célia também falou ser a bênção. Gente, com certeza é melhor você ser a bênção do que ter bênção. Porque as coisas elas vêm e vão. Mas você sendo a bênção, você vai ser os pés e as mãos de Deus na terra. E melhor, você vai ser a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus, Jesus não teve bênçãos. Jesus ele foi bênção sobre a vida das pessoas. Então é isso que nós devemos ser também. E agora Paulo está falando desse livramento, o qual nos livrou, versículo 10, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Então, quando Paulo estava sofrendo aflições lá na Ásia, ele não detalha aqui quais são essas aflições, mas ele detalha que é uma aflição que ele pensou que ele não poderia suportar, uma aflição que ele coloca acima até da morte, de tão grande aflição que ele passou. E agora Paulo, o sincero, eu coloquei aqui, Paulo, o sincero. Se eu fosse fazer um livro, se eu fosse o diretor de um livro, eu colocaria o nome, eu com certeza faria um livro sobre Paulo. E o nome do livro que eu colocaria seria Paulo, o sincero, porque ele é muito sincero em suas palavras. E agora ele continua aqui no versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente. Gente, o que Paulo está querendo dizer aqui, anote isso aí. O que Paulo queria dizer aqui é aquilo que muitas vezes eu faço até na live, Gente, vocês entenderam? Gente, vocês compreenderam o que eu estou falando? Paulo, ele queria clareza de espírito e entendimento sobre a vida dos coríntios. Por quê? Porque Paulo, ele escreveu uma teologia. Paulo escreveu sobre Jesus, escreveu um evangelho. Então, esse evangelho simples, olha só, um evangelho simples e sincero. Então, no evangelho simples e sincero, a gente não pode complicar as coisas. Sabe quem, na verdade, complica tudo? É o homem. O homem que complica tudo, com as suas razões, com o seu psicológico, com as suas filosofias
É o homem que complica tudo. E Paulo está dizendo, olha, e eu espero que vocês compreendam, entendam e leiam tudo o que eu estou falando, né? E entendam completamente tudo que eu estou falando, para que nenhuma vírgula seja mal compreendida. É isso que Paulo está falando. Como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Então Paulo ele queria que com muita clareza que o povo entendesse aquilo que ele estava escrevendo. Gente, nada melhor do que você escrever para alguém e a pessoa ela te entender. Nada melhor, né? Do que você falar com alguém, aquela pessoa entender você e ela te responder, olha, eu entendi o que você está falando, né? Eu vou mudar, eu entendi o que você está dizendo, eu vou mudar. Né? Por muitas vezes a gente chama até mesmo a atenção da criança, porque você fala com a criança uma vez, a criança ela entende, mas ela ela vai lá e faz de novo aquilo que não era para fazer. E você chama a criança de novo, fala, olha, eu já falei para você não fazer isso. E a criança ela começa a se orientar, ela começa a se policiar em relação a alguns assuntos. E é assim também com nós. Tudo que eu estou falando aqui, gente, são coisas que vocês já ouviram de outra pessoa, numa pregação, numa palavra na rua, de alguém pregando na praça, de alguém pregando no metrô, de alguém pregando no ônibus, de alguém falando na TV, de alguém falando no YouTube. Tudo isso aqui que a gente está falando já foi falado ou dito por alguém, né? O que está trazendo agora na nossa cabeça é essa simplicidade e essa sinceridade a respeito do Evangelho. E agora Paulo explica a sua demora em ir a Corinto. E Paulo, no versículo 15, ele diz, com esta confiança eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agir com leviandade? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim ou não, não? Mas, como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Né? Na palavra de Deus sempre houve o sim aqui para aquilo que Paulo queria fazer. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Né? É um versículo muito famoso. Nele está o sim e nele também está o amém. Em Deus está todas as coisas. O princípio e o fim. Né? Tudo aponta para ele. E agora Paulo está dizendo aqui, ó. E Paulo também nos alerta, né, que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Né? Paulo está descrevendo isso aqui. Paulo está falando assim, ó, a nossa palavra chegou até você com sim e não, mas por intermédio de Cristo, de Deus, chegou com sim. Né? Chegou dizendo que é isso mesmo, sim e amém. E nele está o sim e o amém, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Gente, esse texto aqui ele precisa ser muito bem compreendido. Versículo 22, né? Porque também pôs o selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O que ele está dizendo aqui? Que dentro de nós ele pôs, a gente foi selado. Selado por quem? Pelo Espírito Santo. Nós fomos selados como forma de penhor. Você já penhorou ou já ouviu alguém penhorando alguma coisa? Né? Acontece muito isso no banco. Vamos supor que isso aqui é uma moeda. Né? Isso aqui é uma moeda de R$1.000. Essa moeda eu vou lá no banco e penhoro ela. Vou lá, coloco essa moeda e penhoro ela lá no banco. Deixo lá no banco, pego um dinheiro emprestado e eu assino um contrato dizendo, olha,
essa moeda aqui, ela vale 1.000 e eu estou pegando emprestado, né? Eu estou pegando emprestado para pagar uma dívida e essa moeda aqui, ela vai ficar como penhor da dívida, né? Se eu não pagar a dívida, essa moeda aqui, ela vai pagar, né? Se considere como quitado, se eu não pagar, ó. Se eu não pagar. E é isso que aconteceu com a gente. A gente foi selado com o Espírito Santo. E ele é o penhor. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Que ele é o penhor do Espírito em nosso coração. Então, por um tempo, a gente vai ficar com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Mas nós sabemos que quando nós morremos, nós voltamos ao Pai. O nosso espírito volta para Deus e a nossa alma vai para o paraíso ou para o inferno, né? Então, por um tempo, o Espírito Santo ficará em nós, né? E aí nós voltaremos para Deus. Então, o penhor do Espírito em nosso coração é o selo dele também dentro de nós. Gente, ficou bem claro? Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, responde aí em nome de Jesus. E agora ele diz, no versículo 23, eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé de vocês, vocês estão firmes. Gente, o que Paulo está falando aqui? Paulo ele já tinha ido ao Coríntio, né? Ele já tinha ido lá aos Coríntios. E o que aconteceu? Ele foi expulso. Olha só, ele não foi aceito por causa de alguns rebeldes da igreja. Ele não foi aceito. E aí Paulo ele foi para Macedônia. O que Paulo está dizendo aqui nesse primeiro capítulo? É que ele queria primeiro ir para Macedônia, da Macedônia ele ia para Corinto. Mas isso não aconteceu. Paulo primeiro foi a Corinto e lá ele começou a pregar e as pessoas não receberam, né? Alguns rebeldes não receberam a mensagem de Paulo e aí ele sai. Paulo ele pega e sai para Macedônia. Então, o objetivo dele era ir para Macedônia, da Macedônia ir para Corinto. Mas não, ele fez ao contrário. Ele foi primeiro para Corinto porque estava tendo muita confusão na igreja, né? Timóteo estava lá, mas a igreja estava muito atribulada mesmo. Não receberam Timóteo, né, por conta dele ser jovem, tanto que Paulo, no final da carta de 1 Coríntios, ele fala para não desprezar Timóteo, né? Então, Paulo foi lá para tentar amenizar um pouco as coisas e aconteceu que levantou-se um grupo de rebeldes que não aceitaram o apostolado de Paulo, né? E aí Paulo faz o quê? Paulo vai à Macedônia, né? E aí na Macedônia que ele escreve essa carta aos Coríntios. Então, foi por isso que Paulo está dizendo aqui, né? Por que ainda não voltou? Porque eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não quero que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes, né? Então Paulo entendeu que não é por força, não é por violência, não é por nada disso que a pessoa ela vai permanecer na fé. E por muitas vezes a gente quer forçar as pessoas a aceitarem a Cristo, a viver dentro da igreja, a ter uma comunhão com Cristo, a renunciar ao mundo. E não é assim, gente. Nós somos apenas cooperadores de Cristo. Nós somos os vendedores de bilhete, né? Quem é o papel, o ator principal no teatro da vida é Cristo. Mas quem vende os bilhetes, quem entrega os bilhetes, somos nós, né? Nós apontamos, olha, nós temos aqui um convite para você. Entra nesse teatro aqui. Teatro que eu falo não é um teatro emocional não, tá, gente? É só para trazer aqui uma alusão, algo para você entender melhor. Então nós estamos ali vendendo um bilhete, falando, olha, entra aqui, porque aqui tem um ator principal que vai tocar no seu coração e ele vai transformar a sua vida. E Paulo está dizendo que nós, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, pela fé vocês estão firmes. E a gente vai ver que com o passar do tempo e também com o passar da carta,
alguns rebeldes, eles deixam de ser rebeldes, eles aceitam, né, aquilo que Paulo está pregando, aquilo que a igreja está exercendo, e aí Paulo, ele é mais bem visto dentro da sociedade de Corinto, né? E aí nós entramos no capítulo 2, e Paulo continua: porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque isso com certeza gerou uma grande tristeza no coração de Paulo, porque ele passou o tempo, ficou 1 ano e 6 meses, né? Depois ele sai, ele escreve uma carta, ele vai até eles, ele não é aceito novamente por eles, ele sai, está na Macedônia, e agora seu coração está triste, porque eles não receberam Paulo, né? E agora ele está falando, porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará? Senão aquele a quem tenho entristecido. E escrevo isso para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês, de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que vocês soubessem do amor que eu tenho por vocês. Gente, como Paulo ama esse povo. Gente, a gente tem que amar a igreja, sério. Olha só o que Paulo está trazendo aqui pra gente. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a gente tem que amar pessoas. A gente tem que amar pessoas, principalmente pessoas problemáticas. Porque um problema maior do que esse aqui, nas igrejas, a gente só vai encontrar, sabe aonde? Na igreja, nas cartas de Apocalipse, né? Aos 7 anjos das cartas que o próprio Cristo, né, manda aos anjos da igreja. Então, em meio a uma igreja tão problemática, tão sofredora, tão atribulada, né? Paulo ainda encontra dentro dele razões, olha só, razões para se alegrar, razões ainda para amar de fato essa igreja. Uma igreja problemática, uma igreja onde problema era o sobrenome da igreja de Corinto, né? Mas mesmo assim, Paulo está dizendo, olha, eu escrevi para vocês no meio de muitas angústias, muito sofrimento, né? Vocês fizeram muito mal para mim, muitas lágrimas, né? Não para que vocês fiquem tristes que eu escrevi isso, mas para que vocês soubessem do amor que eu tenho por vocês. Gente, isso aqui é sobrenatural, de verdade. Isso aqui dá força a qualquer pastor, a qualquer líder, né? A qualquer tipo de pessoa para continuar. Porque Paulo está falando aqui, ó, por mais que vocês fizeram mal a mim, por mais que vocês até mesmo falaram assim, ó, você não é apóstolo, nós não aceitamos, você não é bem-vindo aqui, né? Com muitas lágrimas, Paulo chora, e talvez em lágrimas agora ele está escrevendo isso aqui, mas ele está dizendo, olha, mesmo em meio a tudo isso, o que permanece é aquilo que eu escrevi para vocês, o que permanece é o amor, porque o dom supremo é amar, o dom supremo é o amor, né? E Paulo está escrevendo isso aqui, não para que eles ficassem tristes, mas para que eles entendessem que eles eram amados, né? Eles eram muito amados. Tanto que Paulo ama tanto eles que manda Timóteo como o pastor daquela igreja, como líder central da igreja, e depois ele manda também Tito, que é os seus pupilos aí, né? Se a gente pode dizer assim, é os seus pupilos. E agora Paulo ele chama aqui o povo para um arrependimento, né? Ó, o Rômulo entrou aí, Pai do Senhor Rômulo. Glória, Luiz. É isso aí, mano. É isso aí, vamos junto. Eu já estou em 2 Coríntios 2, no versículo 5, tá bom? Pra vocês se atentarem aí. O perdão para o arrependimento. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhes a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. A tristeza, gente,
a tristeza na alma, a tristeza no coração, ela faz muito mal mesmo, né? E a gente sabe aí que muitos sintomas do que a gente sente, muitos sintomas que a gente sente, né, é causado pela tristeza, né? A tristeza ela pode trazer uma depressão e pode causar também uma depressão profunda no ser humano, né? A gente sabe que a tristeza, uma tristeza excessiva, né, ela corrompe aí o homem, ela corrompe ao ponto do ser humano não querer sair nem do quarto, né? Não querer ver pessoas, não querer ter relacionamentos. E agora ele fala no versículo 8: por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com eles. E foi por isso que também que lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. Olha só isso aqui, gente. Em tudo vocês são obedientes. Como que eles são obedientes? Como? Paulo só pode estar profetizando isso aqui. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções deles. Gente, olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo aqui que existe um grupo seleto, né, que naquela época se rebelou contra Paulo, né, e Paulo está dizendo a esses homens, fala, ó, perdoa eles. Por quê? Porque eu também já perdoei vocês. Então, por mais que as intenções deles sejam intenções ruins, não tira o fato que vocês precisam perdoar. Para quê? Para que Satanás, olha só a preocupação de Paulo, no sentido geral aqui, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Paulo não está falando sobre ele. Paulo não está falando sobre um grupo de pessoas. Paulo está falando sobre a igreja. Porque existiu sim um grupo seleto, como eu falei, de rebeldes, né, que falavam contra Paulo, que apedrejaram Paulo, que jogaram pedra sobre Paulo, pedra no sentido de língua mesmo, de falar contra ele, de não aceitar a pregação de Paulo. E agora Paulo está falando, olha, em tudo vocês são obedientes. Agora, cumpra o que eu estou dizendo, perdoa eles. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Então Paulo está dizendo assim, ó, vocês são a minha boca. Vocês são a minha boca aí. Então, a igreja na sociedade, gente, presta atenção nisso. A igreja na sociedade, ela é a boca de Cristo. Então, tudo aquilo que a gente declarar, né, e a gente sabe que a igreja, ela, depois de Deus, claro, né, ela é a boca profética na terra. Nenhum presidente no mundo, a gente pode colocar aí o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Iraque, o presidente do Brasil, nenhum presidente no mundo, o presidente da China, né? Lá não é presidente, lá é um império, né? Império chinês. Então, nenhum desses homens, eles têm poder maior do que a igreja. Porque a igreja, ela é boca de Deus na terra. E Paulo está nos dando aqui um despertar, né? Paulo está destravando algo aqui na nossa mente. Que é o quê? Perdoa. Perdoa. Né? Porque Paulo está dizendo para aqueles homens, olha, vocês estão sendo a minha boca aí agora. Né? Agora você imagina, se a boca da igreja for só para falar mal dos outros. Se a boca da igreja for só para caluniar. Se a boca da igreja for só para apontar pecados. Não, Paulo está dizendo, olha, perdoa. Por mais que nós sabemos a intenção do mundo, por mais que nós sabemos a intenção de algumas pessoas, mas cabe a nós sempre perdoar. E agora Paulo ele entra aqui numa intranquilidade. E ele diz, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E agora ele fala a respeito da vitória em Cristo, né?
Perdão, gente. A aparente derrota temporal aqui de Paulo não quer dizer, né, que não teve uma vitória espiritual do crente, que não vai ter uma vitória, né? E agora ele tá dizendo aqui a sua intranquilidade, né, do que ele estava passando, mas só que existe também uma vitória em Cristo. E agora Paulo ele continua aqui no versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós. Manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para Deus como um bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo, para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. E aqui ele finaliza aí o capítulo 2, né? Paulo está falando aqui a respeito de um aroma, está falando a respeito de um perfume, que nós somos o perfume de Cristo, né? Nós no meio desse mundão aí cheio de pecado, aonde a carniça do pecado, a carniça da carne reina, paira, né, sobre a humanidade, nós somos o aroma, né? E alguns intérpretes, eles consideram essa afirmação como uma referência, né, ao incenso espalhado pelas ruas durante o cortejo triunfal, né? Nós sabemos que aonde existe um corpo morto, né, ali se passa um formol, né? Se passa um formol para que aquele corpo não fedesse, né? Não chegue a deteriorar, a subir aquele cheiro mau, né? E nós somos, não como um paliativo aqui, viu, gente? Não confunda isso como um paliativo, mas nós somos o perfume de Cristo em meio a toda essa sociedade que está morta, né, nos seus delitos, está morta no seu pecado. Não sei se você viu a afirmação do Papa, né, do Papa Francisco aí em relação à igreja. E eu quero aqui dar o meu posicionamento em relação a isso e até mesmo uma resposta ao Papa Francisco. A igreja, ela nunca precisou de um homem para interceder por ela. A igreja, ela tem o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis. Não sei se você sabe, mas o Papa Francisco, ele falou que não ora mais pelo Brasil, porque no Brasil as pessoas, elas só sabem beber, fumar, só sabem usar drogas, né, drogas ilícitas, e aí ele não tinha mais meio que paciência com o povo brasileiro. A igreja, ela não é dependente de homem. A igreja, ela não depende de um papa. A igreja, ela não tem um papa. A igreja, ela não tem um homem que está na frente dela. A igreja, ela tem Jesus Cristo, que morreu. A igreja, ela tem um esposo que deu a sua vida por nós, né? Então, Papa Francisco, se você não tem paciência, se você não tem vontade e até mesmo com as suas próprias palavras, você diz que não vai interceder mais pelo Brasil, tudo bem. Existe um povo que vai interceder. Existe um povo que acredita. Existe um povo que não vai se render. Existe um povo que acredita que Deus é poderoso para fazer tudo que nós nem imaginamos. E para o Brasil tem solução sim. E o nome dessa solução é Cristo. Viu? O nome dessa solução não é uma religião. O nome dessa solução não é o catolicismo ou o crente, né? O banda ou qualquer tipo de outra religião. O nome para nossa nação, a solução para nossa nação é Cristo, é Deus. Porque a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Por mais, Papa Francisco, que você não vai interceder pelo Brasil, existe uma igreja que não está morta. Existe uma igreja que não se rendeu. Existe uma igreja que ainda acredita. Acredita na transformação do bêbado, acredita na transformação da prostituta, do prostituto, do adúltero, do calunioso, do mentiroso. Existe um povo que, juntamente comigo, todos os dias, está aqui na live, dizendo que nós somos o exército de Cristo. Nós não morremos. A igreja de Cristo não está morta. A igreja de Jesus, ela vive, ela reina e ela, com certeza, ela está mais do que viva. Então, por mais que a iniquidade esteja se aumentando, por mais sim que os divórcios estejam aumentando, mas ainda existem homens, ainda existem mulheres que não se rendem ao divórcio. Ainda existem homens e mulheres que não se rendem ao pecado. Podemos sim ainda estar num corpo que vai perecer, um corpo que é mortal, mas um dia nós iremos nos tornar imortais e juntos com Deus nós nos tornaremos um só. Então, nós somos sim um bom perfume para essa geração. Nós somos sim um bom perfume para essa nação. Por mais que essa nação esteja fedendo, por mais que até mesmo o pecado esteja sobre a nossa nação, mas nós somos o perfume de Cristo em Deus. Então, Papa Francisco, fique tranquilo que existem pessoas, existem homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos e anciões que acreditam que a nação brasileira, ela tem solução. E o nome dessa solução é Cristo. A esperança para o Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas eu sei que aonde ele for, nós estamos declarando que Deus é o Rei absoluto do Brasil. Não só do Brasil, mas de todo o mundo. Amém? Somos uma carta de esperança para o Brasil e para o mundo. Glória a Deus, Luiz, por isso. É isso, Luiz. Nós somos cartas de Deus. Nós não precisamos de homens dar direção. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. Porque ele habita em mim, ele habita em você. Então, louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela sua casa. Nós não estamos mortos, né? Essa afirmação mexeu comigo, que eu fiquei indignado. Eu falei, cara, a igreja não está morta, a igreja não precisa de um homem. A igreja não é guiada por um homem. Né? E como é que ele dá uma afirmação dessa? Então, que você também se indigne. Não com o homem. Eu não estou falando do Francisco, mas eu estou falando da afirmação dele. Né? Então, assim, nenhum nome é maior do que o nome de Jesus. Eu coloquei aqui e eu falei com vocês que nenhum presidente na Terra é maior do que Deus. Nenhum presidente na Terra é maior do que Cristo. Então não vai ser uma afirmação humana que vai dizer o que a nação brasileira é. A nação brasileira é uma nação próspera. Vai ser uma das maiores potências do mundo. Né? Essa é a igreja que somos. Temos o Espírito de Deus, nosso intercessor. Aleluia, Ju. Graças a Deus por isso. Né? Glória a Deus, gente. Então é isso. Falando tudo isso, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão, uma colocação? Né? Se alguém tiver, vai falando aí. Lembrando também, gente, que amanhã vai ter live do Pastor Luiz, às 3 horas, né? Ele vai montar aí, ele tá aí com um projeto novo, top demais. Ele vai montar ele tá montando esse projeto aí juntamente com todo mundo, com a gente, né? E amanhã ele vai fazer aí uma pregação ao vivo, né? Ele vai fazer aí um esboço ao vivo, junto com a interação de todos nós, de todo mundo. Então, assim, se você estiver tranquilo amanhã às 15 horas, né? Participe aí da live do Luiz, né? Participe aí junto com ele nesse projeto. E vamos somar junto com ele, vamos dar força, vamos compartilhar, né? Porque é assim que ainda mais o evangelho ele vai ser compartilhado, né? Então, segue aí, se você não segue o Luiz, ele está dizendo aí, ó, daqui a pouco olha os meus stories, né? Então vai lá, interage, né? Compartilhe também, assim como a live de hoje.
Gente, não esquece, se você tirou um print, se algo tocou em você, se algum versículo tocou em você, pega esse versículo, posta na sua rede, posta no seu status, posta no seu Instagram, no Facebook, aonde for, e coloca aí também a música de hoje, né? A qual nós falamos aí do Thales, A Resposta, né? O nome da música, A Resposta, Thales Roberto, tá bom? Thales Roberto, tá? Posta aí no seu stories, posta aí. Se quiser marcar a gente também, marca aí, a gente reposta, tá bom? Glória a Deus, mano, você é uma benção. Tamo junto. Tamo junto, gente, né? E que você tenha entendido ainda mais a respeito dessa quarta carta. Olha só, eu vou sempre falar isso, por mais que só esteja 2 Coríntios, eu sempre vou falar isso. Se você que está aqui desde o início, você sabe por que eu estou falando. Essa foi a quarta carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, depois dessa quarta carta, nós estamos aqui entendendo por que ele escreveu essa carta aos Coríntios, tá bom? Dúvidas, sugestões, vai lá no meu direct e manda aí. Tá bom, gente? Todos vocês fiquem com Deus. Obrigado aí por ter ficado até o final. Valeu pela paciência. Tamo junto até depois do fim. Depois que tudo isso acabar.